Bom dia, boa noite. Estou esperando a fanfarra, fogos de artifício, nada disso. A gente vai ser tão fleumático. É o cansaço, né? Depois de. Não, ressaca. Você não tem o fuso Pelo amor horário. de Deus. Eu, eu fiquei até às 5 da madrugada ontem. Eu fiquei desde 11 de em pé até 1h30 da manhã. Não te ofereceram? Você não participou de uma Eu fanfarra? até brinquei, eu falei assim, pô, vê se mudam o traje, né, para o Congresso, ele permitia entrar de Havaiana, porque ficar de sapato 12 horas seguidas é para arrebentar mesmo, para qualquer um. Eu já trabalhei pouco, viu? Perto do que eu já trabalhei na vida, ontem fui na. Eu perdi 10 anos de vida ontem, porque a expectativa, as Mas contas. pensa num trabalho, mas pensa na realização, num trabalho bem, né? Com realização, né? Eu estava feliz, a gente até trocou mensagens com o Mário aqui de Skype, a gente ficou emocionado até com o resultado, no momento em que foi apresentado o resultado final. Foi emocionante, foi algo. Ali no momento, você fala: minha nossa, cada discurso, como é de onde saiu essa gente? Agora, quando eu fui deitar às 5 da madrugada, me ocorreu algo que tem de ser levado em conta. Esses caras aí que fazem esses discursos, todos, eles recusaram, acho que pela primeira vez na vida deles, cargo, dinheiro, propina para votar pelo impeachment. Eles fizeram um cálculo, evidentemente, mas o cálculo deles foi para o bem. E isso tem de ser louvado, né? Porque até outro dia até ontem eles estavam no governo. Até ontem eles faziam parte da base aliada e hoje não são mais. Eles fizeram uma opção que foi boa para nós, foi boa para o Brasil inteiro. Eles entenderam isso, eles entenderam que se eles afundassem o Brasil junto com a Dilma Rousseff, isso não seria tão positivo para eles, mas é um cálculo, eles fizeram esse cálculo. Eles não pensaram no Golden Tulip. O Golden Tulip perdeu. É uma gente feia, é uma gente caipira, uma gente que não sabe falar português, mas se você olhar em retrospecto, no impeachment do Collor foi assim, na aprovação da Constituinte também foi assim, mandar beijo para a mãe, para o pai, para o filho, como se fossem macacas de auditório sendo entrevistadas pelo apresentador, né? O Brasil é caipira mesmo. Alguém deu uma ideia, né? Alguém, eu acho que foi um leitor que deu uma ideia que que seria melhor se o pessoal pegasse e falasse assim, olha, não tem 10 segundos, porque a regra era para ser um pronunciamento individual de 10 segundos, né? E virava uma coisa de 1 minuto, 30 segundos. É preciso dizer que, sobretudo, os petistas, né? Quer dizer, tinha que ter uma coisa assim, olha, sim ou não. Né? Eu digo não, caras quilombolas, eu digo não. Sim ou não facilitava a beça. Aí agora ficou aquele lá, deu tempo para um cuspir no outro. Antes de ter sido bruscamente interrompido, eu gostaria de continuar a minha fala, se não fosse, porque sempre ficam falando. Me desculpe. Mas o Cláudio agora é que interrompe o mar. Você fez uma pausa dramática, eu acho. Interrompi uma vez. Respirar, né? Eu tentei apenas respirar. Eu só queria completar que Você respirou. A questão, enfim, da caipirice, da forma, enfim, não há sempre foi assim, não, e vai ser assim. O Brasil é isso aí. Agora, hoje já há uma tentativa de desqualificar esses parlamentares, não só pelo aspecto formal, mas também assim, tem não sei quantos que estão na Lava Jato. Você viu, eu fiz a conta, né? Eu fiz a conta ali. Então, não sei, tantos que estão lá, na verdade, não teriam votos suficientes e entraram apenas por quociente eleitoral. Bom, senhores, é isto que temos, né? E como eu escrevi no Twitter, tá bom, vocês querem chamar o parlamento inglês para julgar Dilma Rousseff, eu topo, nenhum problema. Né? Mas é esse aí, não adianta agora desqualificar o parlamento. É lógico. Nós temos, porque o parlamento que nós temos é este aí. Né? E quem vota neste parlamento... Me diga, por favor, quantos votos teria Dilma Rousseff sem o Lula, por exemplo? Eu ia falar isso, quer dizer, a Dilma não tem nada também. Quantos votos teria Dilma Rousseff sem os milhões roubados da Petrobras e dados para o João Santana?
Quantos votos teria Dilma Rousseff sem comprar pesquisa eleitoral? Com o dinheiro Olha, da Gutierrez? Eu gostei. Nessa troca, nesse posicionamento aí, teve algumas trocas, né? Algumas pessoas, alguns que estavam indecisos se posicionaram. Essa coisa de recusar cargo e tudo é engraçado. Eu acompanhei ali algumas reuniões até no sábado, na sexta-feira, reuniões de lideranças, e era interessante o seguinte: alguns deputados estavam comentando justamente que o Lula chamava e falava assim: ô querido, o que você está precisando, né? E ficava aquela coisa, falei assim, não, vamos nomear, olha, vou te dar tantos cargos lá na Funasa, na CBTU, sabe, todos esses lugares, assim, essas empresas menores, autarquias, cargos de segundo escalão, terceiro escalão, e alguns deputados me relataram o seguinte: o cara não tinha nem pessoas para indicar. Então eu ficava assim, liga para o fulano aí, vê se ele quer um cargo, liga para o Beltrano, aí não, tem o sobrinho da minha cunhada que está desempregado, então põe ele. Aí daqui a pouco o outro lá conseguiu, o sogro da filha, nomeou o sogro da filha em Itaipu. Porra, que pariu. E só mostra que os caras assim, não tem nem gente para ocupar esses cargos. É mais um motivo para o Temer cortar É mais um motivo para o Temer cortar esse troço todo, entendeu? Reduzir essa máquina, os 25 mil cargos de confiança que o PT ocupa hoje, tem que acabar esse negócio, cortar é urgente. Tem outra coisa também. Esses deputados do PP, eles falaram, eu vou me sujar. O Lula hoje é mais sujo do que qualquer deputado. Quer dizer, aceitar um cargo do Lula ou dinheiro do Lula no Golden Tulip é pior do que você já se vê no camburão quase, você fazendo esse passo na tua vida, você não quer ser, é uma pessoa que você não pode frequentar, o Lula. E você sabe, inclusive, que o telefone dele está grampeado. Ainda tem isso. Então é bom manter uma certa distância de prudência. Tem um dado importante que nós fizemos um levantamento por partido, né? E no PMDB foi um massacre da Serra Elétrica, né? A maioria esmagadora, não chegou a uma dezena, se não me engano foram 7 ou 8 deputados do PMDB apenas, e votaram a favor da Dilma, né? Contra o impeachment. E 59, se não me engano é isso, 59, quase 60, votaram pelo impeachment. Só uma coisinha. Desses 7 ou 8, 6 eram mulheres do Jader Barbalho, né? Pois é, pelo menos. É o arendo do Jader Barbalho. O que é importante é que isso dá um peso ao Michel Temer muito grande frente ao Renan Calheiros, que agora deve estar tentando conspirar contra o impeachment no Senado, mas dificulta bastante o trabalho dele, porque o partido em peso na Câmara votou a favor do impeachment. E, pelos levantamentos que estão sendo feitos pela imprensa e por nós também, a maioria do PMDB, esmagadora também, no Senado, é pelo impeachment. Isso dificulta muito qualquer manobra golpista do Renan Calheiros. Né? Olha, essa ala, Mário, você falou uma coisa importante, desculpa, Diogo. Eu ontem até conversei com o Jucá, a gente deu a entrevista e tudo, ele falando que isso é uma demonstração que assim, você tem, né? O PMDB sempre foi um partido de várias tendências ali. O Jucá, ele nunca foi pró-Dilma, pró-PT, né? Ao contrário, o apoio dele, até o voto dele declarado foi para o Aécio na última eleição. Então, ele agora está bastante forte dentro do partido e isso mostra justamente que quem estava de um lado agora está do outro. O pessoal está realmente indo esse efeito manada, no bom sentido, dentro do próprio PMDB, justamente porque é isso, o barco, publicamos mais, o barco afundou. E esse pessoal é sobrevivente, esse é político profissional. Então, o pessoal o Renan pode ser tudo, mas é estúpido. E ele sabe. As alianças dele não são com a Dilma, são com o Lula. Renan é um pouco estúpido, sim, viu, Diogo? Eu discordo. Ele é um pouco estúpido. Se ele não fosse esse espírito de sobrevivência.
Ele é idiota, ele é estúpido, mas não é idiota. Ele está sendo um pouco estúpido nesse momento. Eu também acho. Ele está sendo menos frio do que deveria ser. E o Lula também não deu demonstração de grande inteligência e de sagacidade. Não, aliás, esse ponto é importante. Outro já tinha falado. Nesse momento, o Lula é um idiota, né? Político. É um idiota político. É um idiota político. Ele acha que mala de dinheiro compra qualquer coisa e resolve qualquer problema. E não é assim. Você tem que, até para roubar, você tem que ter ou sobretudo para roubar, você tem que ter uma certa ordem mental, porque senão não dá certo. Tem que ter uma elegância, né? Ali, alguma... Não é nem uma questão de etiqueta, é uma questão realmente de não deixar rastros. Você tem que... De inteligência, exatamente. O Lula, neste momento, se ele tiver um pouco de inteligência política, ele vai se livrar da Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, neste momento, para ele, é só má notícia. Ela, confinada no Palácio da Alvorada, mantendo o país chantageado por essa mulher que está lá e não sai de cima, é ruim para ele. Para ele, a melhor coisa é poder ser oposição neste momento. Quer dizer, o Temer no governo, o Temer faz as coisas que tem que fazer, que ele vai fazer, e o Lula tenta se cacifar como uma opção. Olha, o Lula, você falou bem. Você falou bem. O Lula está se revelando um grande idiota político. Ele matou a galinha de ovos de ouro, né? A Petrobras. Quer dizer, você não quebra uma empresa. Se você quer, vamos pensar como esses caras pensam, né? Se você quer roubar, você não rouba até quebrar a empresa, né? Então, quebraram o país inteiro, né? Roubaram tanto, quebraram o país inteiro. E sempre nessa lógica de comprar o apoio, né? Lá de trás, desde o mensalão, sempre essa lógica de comprar apoio. Então, a política do Lula se resume, o pensamento político se resume a isso, a comprar apoio com grana. Claro, mas eu confio sempre na veia sindical do Lula, e eu acho que reconhecendo a derrota, e cedo ou tarde ele vai reconhecer, ele vai fazer como ele fazia com o presidente da Volkswagen, como ele fazia no DOPS, ele vai chegar para o Michel Temer e vai tentar acertar um caminho, uma saída para ele próprio, sem se preocupar minimamente com os companheiros de partido dele, e entregando, obviamente, a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff ela já devia estar em Porto Alegre a essa altura. Essa mulher é um peso para o país inteiro, ela é vista como um peso, inclusive para o próprio partido dela, e ninguém consegue se separar, se desvencilhar dela. A Dilma, um tempo atrás, notícia segura que ela queria renunciar, e foi impedida. Justamente a nomeação do Lula, nomeio Lula foi para deter o impulso correto dela de renunciar. Eu não engoli essa história de que o Lula voltou no sábado correndo para garantir que a derrota não fosse muito grande, porque a derrota acabou sendo grande. E por que ele diminuiria a derrota voltando para Alvorada? Eu tendo a crer, e hoje, uma nota que você, Dilma, reproduziu no site, dizendo que os assessores mais próximos estavam querendo que ela caísse fora. Eu não reproduzi, não, eu soube mesmo, porque tinha... Então, enfim, melhor ainda. Para mim, então, a minha convicção se formou que, na verdade, o Lula voltou para segurar a mulher, porque a mulher queria cair fora, ela quer cair fora, ela está certa em cair fora. Agora, eu não sei qual é o cálculo do Lula, qual o benefício que traria a ele, que está trazendo a ele a manutenção da Dilma. Nenhum. Se é para sedimentar a falsa ideia do golpe, não precisa. Não, pelo contrário, ele tem que sair. Foi golpe, pronto, tem que sair fora. Né? Então, assim, eles estão fazendo um cálculo, o Lula está fazendo um cálculo e o resto do PT está fazendo um cálculo muito errado. Se ele tentar fazer o que no Senado, o que fez na Câmara, a desmoralização vai ser ainda maior, a derrota vai ser igual, quer dizer, ele vai perder mais uma vez. A minha preocupação no Senado não é com o resultado, porque eu acho que o resultado está dado. Mas sobretudo para essa primeira parte. Exato. Eu acho que é com a demora.
entendeu? É com o Renan encebando para tentar ganhar alguma coisa que eu não sei bem o que é, porque não há nada que dá para o Renan. O que dá para o Renan, se ele enceba ou não enceba. O PT também não tem nada a ganhar porque vai perder. O Senado não vai contrariar a casa do povo, que é a Câmara, porque isso é suicídio político, né? Então, a maioria é simples, são 41 votos. Ele já tem 45 está lá. Agora, tem prazos, né, Diogo? 45 votos declarados. É impossível barrar. Eu não gostei também dessa... Não foi tratado como um fato normal. Eu não acho que é um fato normal o Renan se reunir logo depois, dia seguinte, no day after da aprovação na Câmara da necessidade de impeachment. Ele se reunir com a Dilma Rousseff e com o Ricardo Lewandowski. Não há motivo para isso, porque o rito está muito bem descrito, né, na lei e foi chancelado, né, pelo STF faz pouco tempo. Então, eu não gosto dessa movimentação do Renan. É um ser, de fato, estranho, não age com lógica, não age com inteligência. Eu acho difícil que o Lewandowski chame a imprensa, como fez com Cunha, né? Para o gabinete. Com a presença da imprensa, né? Ele deveria fazer isso. Do outro lado, a gente tem uma pessoa extremamente racional, né? O Michel Temer se mostrou uma pessoa muito racional e ele está cercado por pessoas igualmente irracionais. Aqui a gente não está falando de caráter de ninguém, mas o Eliseu Padilha e o Romero Jucá ganharam essas eleições, eles ganharam essa votação. Esses dois, atuando na própria área, com racionalidade, com eficiência, eles cantaram o resultado, eles sabiam exatamente o que estava acontecendo em cada partido, inclusive nos partidos com os quais eles não tinham relação direta. Quer dizer, enquanto os caras estavam negociando no Golden Tulip, o PP, etc., eles sabiam o que estava acontecendo. O Eliseu Padilha, em determinado momento, falou, inclusive, que eles teriam, falou para mim, falou para nós, que eles teriam mais votos do que eles pensavam. Não teriam aquela quantidade de votos que eles estavam propagandeando, né? Mas que eles teriam mais 4 ou 5 votos do que eles imaginavam. E foi de fato o que aconteceu. Exatamente, né? O que aconteceu. Imaginavam ter por volta de 130, eles acabaram tendo 137, não é isso? Não, e muito parecido com o que os deputados declararam para os jornais também. Quer dizer, tinha aquela quantidade ali de 30, 40... Menos para a Folha, né? Vai ter uma grande surpresa, 5 surpresas. O Eliseu deu a cifra de 367 um dia antes. A gente publicou aqui. Já cravou. Não houve surpresa. Houve surpresa para quem dizia: o PMDB chuta alto, assim como o governo diz que vai ter 200. Não, o governo mente. Os PMDBistas não estavam blefando e não estavam mentindo. Eles estavam contando com votos declarados, porque os deputados tiveram a hombridade, 251 deles já haviam declarado o próprio voto, que eu saiba, nenhum deles mudou de ideia, e os indecisos que foram... Eles estavam contando, a oposição estava contando com um colchão, como eles falaram, né, entre 20 e 25 votos, entre esses indecisos que poderiam migrar para o voto pró-impeachment, e aí chegaria a 280. Então, eles esperavam o efeito... Aliás, esse é um ponto importante, eles esperavam o efeito manada, né, com esse colchão, eles achavam que haveria um efeito manada de fato. Né? Esse efeito manada é discutível, porque os prognósticos eles se confirmaram. Então, toda aquela palhaçada no STF de da latitude, não sei o que, por causa do efeito manada, tal, ao fim e ao cabo, o Gilmar Mendes tem razão. Os deputados, uma esmagadora maioria deles, votaram de acordo com a sua própria consciência. Essas votações... O efeito manada, senhores, ocorreu no Collor. O Collor acabou ficando com 38 votos apenas. Não, aqui foi... A vitória foi de lavada, mas foi uma vitória, assim, razoável, né? Os petistas tinham o quê? 97 votos, o núcleo duro, né? Do petismo, o PCdoB, o PT tinha alguma coisa em torno de 97 votos, e eles conseguiram quase 40 votos a mais. Então, o efeito manada também é muito relativo, viu? A Dilma Rousseff acabou o mandato dela com 20% da Câmara.
Menos de Pois é inacreditável. Dilapidou um capital. A derrota foi de lavada, mas o que quer dizer, não foi assim uma coisa. Não foi uma humilhação total, você entendeu? E foi previsível, foi tudo previsível. Não houve nada que surpreendesse enormemente, porque o PMDB jogou com a política. Eles jogaram politicamente, quer dizer, não houve... O imponderável qual era? O imponderável não era o que estava acontecendo no PMDB, o imponderável era, num dia, o Lula se reúne com Dudu da Fonte pega o Ministério da Integração Nacional, isso tudo aconteceu, hein? Isso é tudo fato, e promete 12 votos para o Lula. O PP deu um chega para lá no Dudu da Fonte, ele não tinha nada disso, era um blefe. No dia seguinte ele fez a mesma coisa, o Lula fez mais uma vez com o tal do Valdir Maranhão, ficou sozinho ali. Ele, mais dois deputados. E os votos que eles tiveram ali na Bahia, né, que tem muita força ali do governador, né? O Lula recorreu aos governadores. Por que o governador tem tanta força na Bahia? Odebrecht, exatamente. Eles têm força na Bahia. O Rui Costa vai ser cassado. Ele vai ser cassado porque a OAS já disse que deu na campanha de 2014 dinheiro para a Pepper, para que a Pepper o elegesse na Bahia em 2014. O cara vai ser cassado. Existe uma delação premiada da dona da Pepper que vai estar prestes a ser homologada. A outra parte foi para a campanha da Dilma Rousseff, desse mesmo dinheiro da OAS para a Pepper. Isso ainda não está no papel, mas vai. Eu acho que o placar de ontem ele foi importante, para resumir o que eu penso. Foi importante porque não foi uma vitória apertada que configuraria um questionamento de legitimidade. Foi uma vitória em que se configurou tal defeito na manada, com que a oposição contava mais ou menos, deixou uma previsão para isso, e que o governo, né, tentou vender para o STF na hora de mudar a ordem de votação. Então, foi uma vitória na justa medida que legitima ainda mais o processo. E que dá, no saldo, para mim, o balanço... Foi uma boa lavada, foi uma lavada dentro da... Uma lavada dentro da normalidade, da racionalidade. Depois de tantos anos vivendo num estado aloprado como nós vivemos, ver esses operadores aí políticos do PMDB agindo com a razão, é um território que a gente compreende um pouco melhor, né? É um território que a gente compreende um pouco mais e que nós esperamos que se reflita também na ação de governo. Quer dizer, que eles têm no governo um comportamento semelhante ao que eles tiveram nessas eleições. O que você ouve dos deputados com quem eu conversei ontem, né? O que se ouve deles é justamente a perspectiva, né, de você ter um governo em que as coisas funcionem, porque só do momento que normalizar, que a economia voltar a crescer, que esses caras também vão conseguir apresentar um resultado do seu mandato na sua cidade, né? Então, assim, de que adianta o Lula prometer coisas que ele não pode cumprir? A gente repetiu isso aqui várias vezes, num governo completamente desorganizado, quebrado, sem dinheiro. Você precisa ter um pouco de perspectiva justamente para que as coisas voltem à sua normalidade, voltem a funcionar como devem funcionar. Então, não adianta, quer dizer, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro para emenda, o que o cara vai fazer? Ele vai apresentar o quê? Ele vai levar o quê para o eleitor dele? Não vai levar nada. Então, também tem muito dessa decisão e acertada dessa turma toda, é justamente ter perspectiva. Você olhar, assim como o povo, né, a população quer ter perspectiva, o cidadão comum quer ter perspectiva de um governo que retome o rumo do país, retome a condução do país, os políticos também querem isso. Né? Eu não queria sujar com a Dilma também. A Dilma é empesteada, né? Tem um dado interessante que, conversando com gente do PMDB, o PMDB, até as próprias bases dessa gosma que é o PMDB, né, eles querem de fato que o PMDB tenha um candidato
próprio em 2018 e não fique mais a reboque de outro partido. O que, de certa forma, é bom. Não estou aqui julgando também caráter, nem... Eu acho que isso vai fazer com que o PMDB se torne menos uma frente tão ampla, com interesses escusos ou não díspares, e passe a atuar mais como partido. E assuma a responsabilidade, né, Mário? E foi o fato de ter um presidente tampão até 2018 e de querer lançar um candidato em 2018 obrigará o PMDB a fazer, salvo engano, né, dentro das condições normais de temperatura e pressão, tentar fazer um governo de fato razoável. A gente vai conversar muito sobre isso. Bom. A gente vai conversar muito sobre isso, porque a minha convicção é que o PMDB não vai resistir até 2018, o PT também não vai, e o PP também não vai resistir, porque quando o Lava Jato apresentar ação contra esses partidos, vai ter de haver uma reorganização. O PSDB também não faz mais o menor sentido, vai ter uma reorganização geral. A gente está conversando aqui sem essa variante que é na verdade não é uma variante, é uma determinação. A gente vai ter que falar mais coisa ainda. O Eduardo Cunha tem de sair de cima. É impossível que agora, tendo conquistado a vitória que ele conquistou, foi mérito dele, que o impeachment passou, ele tem de negociar a saída dele da presidência da Câmara, ele tem de eleger um novo... Isso aí é um ponto até importante dizer o seguinte, tinha alguns, o pessoal ali do PT, óbvio, né, sempre falou assim, se não tivesse o Cunha, não tinha tido o impeachment, né, não tinha passado todo esse processo por causa disso. E colocam a culpa no Cunha, por ele estar lá. Agora, assim, se há responsabilidade, se há denúncias, né, se há investigação contra o Cunha, essa investigação está na mão do Teori, tá certo? Então, assim, o Janot denunciou o Cunha, a Teori aceitou essa denúncia. O Teori não... Cláudio, o Janot já mandou até o Cunha ser afastado. E, assim, o Teori, até agora, não tomou uma decisão. Então, assim, a gente está falando... Cláudio, todos os crimes de que ele é acusado foram cometidos junto com quem? Com a Dilma Rousseff, com o Lula, com o PT. Quer dizer, eles fazem parte... Não, mas tem muita coisa ali... Tem a Lava Jato, que já foi comprovada em 300 condenações. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu não estou dizendo... Fala. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quer dizer, as coisas estão, assim como todas as outras investigações, estão na mão do Teori. Então, assim... Olha, é uma grande mentira que está sendo vendida, é de que o Cunha pode ganhar abrigo, né? Se ele não for cassado, ele ficará ao abrigo da lei. Não é verdade, porque se ele for condenado criminalmente, né, ele é condenado, não vai impedir a condenação dele. Está na mão justamente da justiça. Como você falou, se o Teori der prosseguimento, as investigações, vão pegar o Cunha e não tem... Não há justiça, está no Supremo. O Cunha usou... Olha, o Cunha... guardadas as devidas diferenças, e não são tantas assim, ele é o Roberto Jefferson do Petrolão, certo? O Roberto Jefferson, no Mensalão, ele viu o PT, e eu presenciei muito esse processo onde eu conto, o PT queria jogar a culpa, quer dizer, queria se livrar do Roberto Jefferson e jogar a culpa toda em cima dele. Quando ele percebeu isso, certo? Ele deu a entrevista para a Folha de São Paulo, que, aliás, queria dar para a Veja recusou, sabe? Foi uma grande besteira da Veja, né? Mas, enfim, isso é outra história. Então, o Roberto Jefferson jogou no ventilador. O Cunha é a mesma coisa. Quer dizer, ele achou, e de certa forma ele tinha alguma razão, né, de que ia sobrar só para ele lógico. Sobretudo, como vocês... Eu quero dizer o seguinte, a vingança tem um papel na política, a gente já escreveu isso, que é importante. Então, assim, não é que o Cunha pode até achar que ele pode ter algum benefício imediato. Mas não precisa. Não vai ter. Como vocês disseram, o benefício é o foro privilegiado. Por que o Lula fugiu para Brasília? Ele já tem o foro privilegiado. A Dilma Rousseff ia dar para ele um cargo ministerial. Porque o foro privilegiado é uma proteção. O próprio Janot reconhece. O Janot reconheceu. Ele diz que é importante, quando ele, nesse parecer do Janot sobre o Lula, ele fala é importante que o processo fique em Curitiba, porque ali ele pode ser condenado. E aqui não.
Quer dizer, ele conhece o próprio, ele conhece o território dele e ele sabe que tem as amarras do STF, da própria Procuradoria. Não funciona, não funciona. Foram privilegiados. O Cunha com o Janot, Sim. a coisa está tão complicada a relação que talvez para ele fosse melhor não ter o foro privilegiado, porque o Janot quer esganar o Cunha. Mas não. Mas para no teoria. Não, É igual o Renan. O Renan tem o quê? 8 inquéritos? Não, vai parar. 9 inquéritos. Então, que eu falei 7, já está em 9. Eu até perdi a conta. O Cunha só está tentando adiar. O Cunha só está Não acontece. 10 agora. 10. É isso. O Jefferson tinha foro privilegiado e foi em cana. O Cunha também irá. Ele só está tentando adiar. Eu quero dizer o seguinte, o que ele fez foi porque ele se sentiu traído, sacaneado, seja o que for, assim como o Roberto Jefferson, né? E partiu para cima do PT. A vingança dele ontem estava estampada no seu rosto. Só que não vai adiantar. Então não adianta o PT dizer, não, você está fazendo isso porque o Michel Temer vai proteger. O Michel Temer não vai proteger ninguém, não vai conseguir proteger ninguém. Isso tudo. Todo o esquema do Cunha é idêntico ao esquema, é o mesmo, não é? É o mesmo esquema de que é acusado o próprio PT. Então é a mesma coisa, a gente está falando da mesma coisa. Não são duas coisas diferentes. Bom, eu acho que a gente fez um bom papo sobre as questões de ontem e vamos retomar. Abração. Pressão no Renan agora. Bom. Tchau. Tchau.